Esta manhã eu me coloco em posição para receber o maná dos céus. Diga, ontem foi bom, mas hoje será melhor ainda, porque Deus faz sempre mais. Quem fez isso, bate palma para Jesus aí, igreja. Vamos começar com o pastor Wesley agora, amém? Vamos bater palma e receber o nome de Deus aí. Aleluia! Bom dia! Tomaram café? Todo mundo forte, hein? E tomaram não, foi? Tomaram um cafezinho aí? Amém? Ainda com fome e sede do Senhor? Expectativa do que Ele tem para nós? Sente no seu lugar por alguns minutos. Aleluia! Feche os seus olhos por alguns minutos também. E ore por alguns minutos ao Senhor. Diga, Pai, eu quero ouvir Tua voz mais uma vez. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos Te ouvir. Queremos ser guiados por Ti. Não queremos vozes humanas. Não queremos vozes influentes, humanas sobre nós. Não queremos aquilo que o homem tem para nós, mas queremos o céu. Fala conosco nessa manhã, Yeshua. Fala conosco, Yeshua.
sua glória. Tudo pra sua glória. Só faz sentido quando tudo em nós aponta para a sua glória. A dinâmica do reino de Deus, ela sempre será de dentro para fora. Diz comigo, de dentro para fora. Deus não é um Deus de aparência. Deus não é um Deus que contempla o exterior. A dinâmica do reino de Deus sempre vai ser de dentro para fora. Ontem falamos tanto de Davi, né? A gente vai continuar falando um pouco dele para fechar essa manhã. Mas Davi é um testemunho e a prova viva de que a dinâmica de Deus é de dentro para fora. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Samuel se impressiona com o mais alto, com o mais bonito, com Eliabe. Olha, esse aqui, é isso que o Senhor tem para mim. Mas naquele momento a voz do próprio Yahvé sobre Samuel: ei Samuel, você atenta à aparência, eu olho o coração. Jesus, quando confrontava fariseus e mestres da lei: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por fora eles têm até aparência bonita, né? Parece que todo mundo é crente, bonitinho, certinho. Mas por dentro, eles são como sepulcros caiados. A dinâmica sempre será de dentro para fora. O oleiro, quando ele vai trabalhar no vaso de barro, quando ele precisa amolecer a estrutura do barro para construir, para moldar o vaso, o oleiro ele não molda primeiro o lado de fora do vaso, mas ele começa a trabalhar primeiro o lado de dentro. Sempre vai ser assim no reino de Deus. Sempre será de dentro para fora. Por isso o nosso culto, o nosso encontro, o nosso louvor, a nossa devoção, aquilo que entregamos ao Senhor, precisa ser um reflexo de tudo que acontece dentro de mim primeiro. Se a adoração que entregamos a Jesus aqui não for primeiro uma realidade dentro de mim, eu corro o risco de entregar uma falsa adoração ao Senhor. E Jesus disse a samaritana na beira do poço que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É de dentro para fora. De dentro para fora. Se tudo que prestamos aqui não for uma verdade dentro de nós primeiro, a nossa adoração corre o risco de ser falsa. Davi era um músico excelente, mas não era a harpa de Davi que era poderosa, era Davi que estava transbordando. A graça, a unção, a presença, aquilo que o Senhor faz em nós através de nós, começa num coração apaixonado pelo Cordeiro. E essa paixão, ela flui através das nossas vozes, instrumentos, dança e toda expressão de arte. A dinâmica sempre será de dentro para fora. Sempre será de dentro para fora. Por isso o Senhor não se impressiona com os nossos dons. Por isso Deus não se impressiona com aquilo que carregamos, porque foi Ele que nos deu. O que atrai o coração de Deus são corações apaixonados e dispostos a fazer a sua vontade. Que a nossa oração nessa manhã seja: Pai, encontre em nós corações disponíveis a Te obedecer, a ouvir Tua voz e cumprir a Tua vontade. A Tua vontade, a Tua plena vontade, a Tua plena vontade, a Tua plena vontade, porque importa sim que o Senhor cresça, importa sim, Papai, que o Teu nome seja levantado sobre todo nome, pois Tu és Yeshua.
através de vocês, a abrir atmosferas. Sabe, a nossa missão hoje como ministro da Casa do Senhor, como músicos, ela é tão pontual, porque muitas vezes eu acredito que a nossa geração ainda precisa entender o poder que carregamos. A música, ela afeta emoções e ações, mas a música, quando ela é encharcada com a unção do Espírito Santo de Deus, ela não apenas afeta corações e emoções, mas ela muda o ambiente ao nosso redor. Ela muda o ambiente ao nosso redor. Que essa graça e tangente esteja sobre vocês. Aleluia. Esse tempo é muito Deus. Amós, capítulo 9, todos encontraram? Amém. Profeta menor, ali pertinho de Joel, Oséias. Vamos ler? Vamos lá. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Só até aí. Meus amigos, a Bíblia ainda é o livro mais lido no mundo inteiro. Sabia disso? Dos livros da Bíblia, o livro de Salmos ainda é o livro mais lido. Dos 150 Salmos, se eu não me engano, se não me falha a memória, 73 são atribuídos a Davi. Você consegue imaginar? Dos 150, 73 foi o Davi que escreveu. Os demais salmos estão divididos ali entre os coratitas que escreveram aquele salmo tão conhecido como a costa, como o servo suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma anseia pelo Senhor, anseia pelo Deus vivo. Asaf e Moisés escreveram outros salmos e alguns não tem um autor específico. Mas dos 150, 73 foram escritos por Davi. Eu acho que é por isso que toda vez que a gente lê o livro de Salmos, a gente lembra logo de quem? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Mas não tem como, sabe, a gente falar sobre a vida devocional de Davi, sobre o coração de Davi, sem entendermos o que foi a tenda, o tabernáculo de Davi. Ontem nós conversamos muito, quem lembra, sobre o episódio do retorno da arca para a nação de Israel. Quem lembra? Davi convoca a nação, Davi traz a arca de volta. A arca representava o trono de Deus na terra, a glória de Israel. Davi traz a arca de volta para a nação. Davi faz aquele caminho de sacrifícios da casa de Obed-Edom, apontando para Cristo, até Sião. Mas Davi constrói um lugar para o Senhor. Diga comigo, Davi construiu um lugar, uma casa, uma habitação para o Deus vivo. Presta atenção comigo. Meus amigos, naquele tempo existia um tabernáculo que funcionava em Gibeá. O tabernáculo de Moisés. Quantos já ouviram falar do tabernáculo de Moisés? Tabernáculo de Moisés e seus utensílios. Existia todo um trajeto dentro do tabernáculo de Moisés. Os levitas precisavam ir até o altar de sacrifício, lavar-se na pia de bronze. Depois eles tinham que entrar agora no santo lugar, passar pela mesa dos pães da preposição, candelabro de ouro, a menorá de ouro, o altar do incenso. Até então aí o sumo sacerdote apenas poderia acessar o véu do Santo dos Santos e adorar ao Senhor diante da arca. Não era assim? Mas quando Davi traz a arca agora, Davi faz diferente. Davi não leva a arca de Deus para o tabernáculo de Moisés. Davi não segue a lei mosaica, mas no alto do monte, que historiadores apontam que dentro de Jerusalém existia um monte. E no alto desse monte, muito conhecido no Antigo Testamento também como Sião, e nós vamos ler também no livro de Apocalipse essa referência a Sião.
Sião é lugar de adoração e governo. Davi constrói uma casa para Deus. Davi constrói um lugar para colocar a arca do Senhor. E é magnífico, porque Davi escolhe uma tenda sem véu, sem utensílios, mas apenas uma tenda simples, onde estava apenas a arca. Pastor, mas nós acabamos de ler ali no livro de Amós, Deus dizendo, naquele dia, levantarei outra vez a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas, e farei ela tão gloriosa como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom, e todas as nações chamadas pelo meu nome, garante Yahvé, que cumprirá todas essas promessas. Para a gente entender o que a gente leu, eu vou falar um pouco de Amós, para a gente fazer a conexão. Amós era um profeta muito simples. Amós foi um homem que foi tirado de trás do gado. Amós era pastor de rebanho de gado, algo que não era muito admirável em Israel naquele tempo. Amós nasceu numa vila chamada Tecoa. Tecoa ficava a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Naquela época do profeta Amós, a nação de Israel estava dividida. Duas tribos formavam a nação de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos formavam a nação de Israel. A capital de Israel era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém. Amós, durante muito tempo, habitou na nação de Israel. Mas por causa dos reis corruptos, como Acabe e tantos outros, naquele período, Amós sofreu forte perseguição. E Amós então volta para a nação de Judá, ele volta para Jerusalém. E é nesse momento da história que Deus fala para Amós: Amós, profetiza, escreve, naquele dia voltarei e reconstruirei, levantarei outra vez a tenda caída de Davi. Naquele período da história, quem estava sobre o trono de Judá era um rei chamado Uzias. Uzias era um homem bom, diferente dos outros reis que vieram antes na história. Porque deixa eu explicar algo para vocês. Depois que Davi morre, seu filho Salomão sobe o trono. Salomão era um homem temente a Deus. Salomão é o cara que construiu o templo, quem lembra? Porém Salomão se casa com muitas mulheres. E quando Salomão se casa com muitas mulheres, Salomão permite que os deuses das suas esposas fossem cultuados na nação. E por causa disso, o templo que Salomão havia construído se tornou um lugar de vergonha. E a corrupção, a idolatria espiritual entra em Israel. E a história de Israel agora passa a ser como? Ora subia um rei justo e fiel que adorava o Senhor, ora subia um rei corrupto que adorava Baal, Aserá, Dagon, tantos outros deuses fenícios e cananeus. Mas Uzias era um rei bom. Uzias temia o Senhor. Uzias havia conseguido restaurar a glória de Judá. Uzias havia conseguido vencer os seus inimigos. Uzias era o cara. Vão entender? Pastor, é isso que você está querendo dizer? Estava tudo indo muito bem na nação de Judá. A nação estava prosperando, estava tudo funcionando. Uzias era um bom rei. Uzias não era idólatra. O culto ao Deus de Israel estava acontecendo. Estava tudo certinho. Só que aí de repente, no momento em que está tudo bem, tudo certo, Deus vai, ei, Amós, profetiza, escreve, eu vou levantar outra vez a tenda caída de Davi, e vou fazê-la gloriosa como nos dias antigos. Mas peraí, como assim? Estava tudo indo muito bem, só que de repente Deus levanta um profeta para dizer que ele tinha saudades de algo. Repete comigo: Deus tem saudades. E olha só, Deus não estava com saudades de nada que estava acontecendo nos tempos de Judá, ali em Uzias. Deus não sentiu falta do templo de Salomão. Deus não sentiu falta nem do tabernáculo de Moisés.
mas ele vai sentir falta da tenda de Davi. Ei, mas espera aí, o que tinha de tão especial nessa tenda ao ponto de Deus falar: ei, eu vou restaurar, eu vou levantar outra vez? O que tem de tão especial nessa tenda? Eu vou dizer para vocês, quando Davi levanta a tenda, Davi, a palavra diz nos livros de Crônicas, que Davi reúne os filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Sabe quem eles eram? Peritos em música, os melhores do seu tempo. Ele reúne os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, sacerdotes e levitas, e Davi coloca essa galera toda dentro dessa tenda. E a ordem agora era: vocês vão profetizar, interceder e declarar santidade, beleza, majestade do que se assenta no trono. 2 horas por dia? 5, 10, 12 horas de adoração? Não, sem parar, sem cessar. Enquanto estiver nesse trono, a adoração vai subir sobre o tabernáculo, dia e noite, sem parar. Peraí, que cara foi esse? Deixa eu te contar algo. No final do governo de Davi, foram mais de 4.000 homens que serviram o tabernáculo de Davi. Mais de 4.000 pessoas em turnos de adoração estavam diante da arca, que representa o trono de Deus na terra, profetizando e declarando a majestade do que se assenta no trono. A adoração estava subindo em Israel sem parar. Você consegue imaginar por que Davi foi o rei de Israel? Porque Davi entrou na história, é aclamado, muitas vezes admirado até hoje. Se você for a Jerusalém, a gente vai ver tantos aspectos, tantos monumentos apontando para o que foi a descendência, a dinastia davídica. Mas olha só, Deus vai dizer então que Ele vai restaurar a tenda de Davi. Meus amigos, presta atenção nessa manhã. A tenda de Davi era muito diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés tinha ouro puro, pele de texugo, linho finíssimo, peças de ouro batida, puro ouro. O tabernáculo de Moisés era riquíssimo. A tenda de Davi era só uma cabana. O tabernáculo de Davi estava longe de se parecer com o templo de Salomão. O templo de Salomão é um dos templos mais gloriosos da antiguidade, segundo arqueólogos. Reis de todas as nações subiam a Israel para ver o trono de ouro de Salomão, os escudos de ouro da casa de Deus. O tabernáculo de Davi estava longe de se parecer, até com aquele templo que Esdras e Neemias reconstruíram quando saíram do cativeiro sírio babilônico. A tenda de Davi está longe de se parecer, até com o templo naquela época de Herodes, que um pedaço do muro das lamentações de Jerusalém é uma parte do antigo templo. A tenda de Davi era só uma cabana, simples. A tenda de Davi não tinha nada que chamasse muita atenção, não tinha nada que distraía os corações ali, nada atraía os olhares. A grande atração da tenda de Davi era a presença do próprio Deus. O que chamava a atenção no tabernáculo de Davi era Yahvé, era o Senhor Deus de Israel. O que fazia os corações queimarem, o que inspirava os corações a entregar um cântico novo constantemente dentro daquele tabernáculo, era a presença de Deus. Aquele lugar, como no inglês tem uma palavra para encharcada no inglês, que é soak. Soak é encharcado, mergulhado, cheio. A glória de Deus era soak naquele lugar, e era ela que chamava a atenção dos corações. A palavra diz que Davi ficava muito incomodado, sabia? Porque ele morava numa casa de cedro. Casa de cedro naquela época era casa de rico, mas a arca de Deus estava numa tenda. Davi ficou tão incomodado que ele chamou o profeta Natan e falou: Natan,
fala com Deus, eu quero construir uma casa para Ele, eu quero construir um templo. E Natan. E a resposta de Deus sou eu, contextualizando, tá? Quem disse que eu quero que você construa alguma coisa? Eu não construí nada não, cara. E a gente sabe que historicamente quem construiu o templo para Deus foi Salomão. Meus amigos, mesmo a tenda de Davi sendo um lugar tão simples, no Salmo 27, Davi vai escrever: uma coisa apenas eu pedi ao Senhor, que eu possa habitar lá naquela tenda, na sua casa, todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza, inquirir em seu templo. Sabe o que quer dizer inquirir? Investigar. Davi estava dizendo: eu quero permanecer naquela tenda em sua presença todos os dias da minha vida, para conhecer ao meu Senhor mais, porque eu sei que existe mais. Meu Deus! Davi era um apaixonado, desesperado em conhecer a Deus. Davi queimava por conhecer ao Senhor. Talvez o que nos falta nesse tempo seja voltar à simplicidade do nosso lugar secreto com o papai. Sabe quando a gente... Quem aqui tem mais de 5 anos aí de convertidos aí? Vamos lá? Tem gente aí com mais de 10 anos aí? Tem, ó. Tem gente com 2 anos? 1 ano? Você lembra de quando você encontrou Jesus? Você lembra do seu primeiro encontro? Você lembra do começo? Você lembra dos quartos, das conferências, das lágrimas? Você lembra quando tudo que você queria era Ele? Com muito mais intensidade do que hoje. Às vezes o que nos falta é voltar ao começo. Às vezes o que nos falta é voltar aos lugares simples, onde nós não temos distrações, aonde as coisas, até mesmo lícitas e nobres, não roubam o nosso coração, onde tudo que temos, onde tudo pelo qual o nosso coração queima é a glória dele. Meu Deus! Tem uma música do Zoe que a letra diz mais ou menos assim: quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Eu armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você nem me pediu para fazer. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença para mim. E o que você mais amava naquela velha tenda era eu. Você acha que Deus está caçando estruturas? Você acha que Deus está caçando, sabe, o próximo evento, a próxima música que vai ser lançada? Você acha que Deus está procurando, sabe, o próximo lugar, o próximo ambiente? Não! Deus está à procura de um tipo de pessoa. Deus está caçando um tipo de gente posicionada, que vive em espírito e verdade, que queima por sua presença, escolhe viver a sua glória. Ah, meus amigos, você pode olhar para mim assim e dizer: ô pastor, mas Deus falou isso para nós. Foi lá no Antigo Testamento, lá no livro de Atos, o Senhor vai falar com o apóstolo Tiago. Eu não vou ler agora para a gente remir o tempo, mas no livro de Atos, o Senhor vai falar com Tiago, e Tiago vai escrever: naquele dia voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Sim, sim, reconstruirei as suas ruínas, para que todos os povos busquem o nome do Senhor. Sim, todos os gentios. Olha nós aí, fomos enxertados na videira. Deixa eu te dizer algo: Deus ainda tem saudades do que acontecia na tenda de Davi. Deus ainda está procurando o que acontecia no tabernáculo de Davi. E a proposta do céu para a terra nesse tempo, deixa eu te contar, não é que a gente chegue aqui numa conferência, monte uma tenda, bota uma réplica de uma arca aqui dentro e agora a gente faz um turnão de louvorzão. Não, não é isso. Deus não tem saudades de uma estrutura. O que o Senhor está restaurando nesse tempo é o espírito do tabernáculo de Davi. São corações que desejam permanecer em sua presença, em adoração, sem cessar. Deus não quer restaurar
coração. Um coração. Quando Uzias morre, Isaías tem uma visão. No ano em que Uzias morreu, eu vi o Eterno assentado num trono, alto e exaltado, e a orla das suas vestes enchia o templo. E vi serafins ao redor do trono, com 6 asas cada um, e eles voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe quando Isaías teve essa visão? 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Só que 100 anos depois de Cristo, um homem chamado João, o apóstolo, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, foi preso numa ilha chamada Patmos. E naquela ilha, João teve uma visão e ouviu o céu aberto, e alguém assentado no trono semelhante a um cordeiro. Vi um mar de vidro diante do trono, circundado o trono, 24 tronos e 24 anciãos, e eles lançavam suas coroas diante do que se assentava no trono. Vi também 4 seres viventes, um era semelhante a um leão, outro ao boi, outro ao homem, e o quarto era como se fosse uma águia em pleno voo. Eles eram repletos de olhos, de baixo por trás, na frente, voavam ao redor do trono, dia e noite. Agora o que vai dizer o texto de Apocalipse? Não está no pretérito, mas está no presente. João vai dizer: dia e noite proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. E o texto ainda vai completar. E toda vez que eles clamavam: honra, glória, força e louvor que se assenta no trono, os 24 anciãos lançavam suas coroas. Coroa significa louvor, autoridade, glória, aos pés do que se assenta no trono, e declaravam: nosso Deus, nosso Senhor, tu és digno, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ei, de uma visão de Isaías até a visão de João são 800 anos. É muito tempo, né? Mas deixa eu te dizer algo: a cena não mudou. Essa cena não mudou. Eles continuam ao redor do trono, eles continuam voando ao redor do trono, eles continuam clamando, eles continuam declarando. Sabe o que serafim significa? Aquele que queima. Serafim significa aquele que queima. Sabe qual é a proposta do céu para a terra? Ei, onde estão aqueles que vão queimar na terra? Como eles queimam aqui no céu. Davi fez isso. Davi trouxe a dinâmica do céu para a terra quando ele estabeleceu o tabernáculo. E isso culminou num dos maiores reinos de toda a história da nação de Israel. Davi conseguiu atrair a glória de Deus para a terra. Presta atenção, nós no nosso tempo também podemos atrair a glória de Deus para a terra. Esse é o tempo que o Senhor está restaurando o caráter do tabernáculo de Davi. Onde estão aqueles que vão interceder? Onde estão aqueles que vão adorar? Onde estão aqueles que vão perseverar? Onde estão aqueles que permanecerão em adoração, incansáveis diante de Yeshua? Tem uma chamada para mim e para você. Tem uma convocação para essa geração. Um povo que será perseverante no lugar da devoção. Porque o noivo vem, Yeshua vem, é certo que ele virá. Quem contempla e consegue discernir, olha os sinais, ele vem. Ele vem, mas ele vem para um povo perseverante no lugar da oração. Ele vem para se casar com uma noiva que perseverou. Meus amigos, todo movimento de adoração, ele culmina no romper missionário.
já ouviu falar? Moravianos. Os moravianos foram um povo extraordinário. Os moravianos oraram 100 anos sem parar. 100 anos sem parar. Sabe o que resultou desses 100 anos de oração dos moravianos? John Wesley, um dos grandes avivalistas da Europa, se converteram através do movimento de oração, do movimento moraviano. John Wesley cavalgou a Europa toda pregando o Evangelho. Homens como Calvino, como Lutero foram alcançados por causa do movimento de homens e mulheres que oraram 100 anos sem parar. Os moravianos oraram tanto, eles entenderam tanto o poder e a força do Evangelho, que quem não conhece a história dos irmãos moravianos que se venderam como escravos para pregar o Evangelho, e o que eles ouviram no porto foi que o Cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos. Homens que oraram 100 anos e mudaram a história. Foi um dos maiores mover missionários de todos os tempos. Deixa eu te dizer algo. Nós temos orado por avivamento, amém? Quantos têm ouvido sobre avivamento? Quantos acreditam nas promessas de Deus para o Brasil? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu que estava em Kona, no Havaí, na Jocum, e ele estava me contando que quando entra uma bandeira do Brasil, o povo lá fora fica pirado. Os americanos, os estrangeiros, eles viram quando entra uma bandeira do Brasil no lugar. Quando alguém entra falando, cantando em português, o povo treme, levanta, vibra. Sabe por quê? As nações estão esperando algo do Brasil. As nações têm expectativas sobre o que virá do Brasil, porque nós somos um povo que carrega promessas e palavras proféticas a respeito de um romper missionário que vai fluir do Brasil. Existe uma taça de glória a ser liberada do Brasil. Existe uma mesa para as nações a partir do Brasil. Mas a nação brasileira precisa se levantar em devoção, oração, do poder do Evangelho nesse tempo. Nós precisamos deixar de ser a geração que está distraída com tantas coisas desse tempo, que não são pecado, mas que nos roubam da intimidade, e nos tornarmos um povo que persegue a glória de Deus, para que possamos cumprir o propósito de Deus para nós como geração. Sabe como o avivamento acontece? Sabe como o avivamento acontece? Seu nome? Vem cá, minha amiga, eu vou te usar de exemplo. Sabe como o avivamento acontece? Você é casada? Cadê seu esposo? Não veio não? Vem cá, meu amigo, você do baixo, vai. Vamos fazer do baixo para a guitarra. Vamos fazer uma representação. Igreja, noivo, Jesus. O avivamento acontece quando o noivo toca a noiva. Se o marido tivesse aqui, eu ia usar o exemplo, quando o noivo beija a noiva. Quando o céu beija a terra. Quando o noivo toca a noiva, tudo aquilo que estava morno, parado, paralisado, perto da morte, é restaurado e despertado. Quando o céu toca na noiva, quando o noivo toca a noiva, ela desperta a respeito de quem ela é. Sabe? A noiva que antes estava cabisbaixa, agora ela desperta sobre a realidade. Quando a noiva desperta, ela entende o seu papel e função. Quando a noiva é despertada por um avivamento, ela muda o mundo ao redor dela. Sabe por quê? Porque o Evangelho faz isso. Quando os moravianos oraram 100 anos sem parar, o avivamento veio, o céu, o noivo beijou a igreja, o noivo tocou a noiva se levantou, o romper missionário rasgou as nações, e homens que mudaram a história se levantaram. Deixa eu contar algo para vocês. Estados Unidos, Mike Bickle está há 12 anos com uma sala de oração, orando sem parar. Inglaterra, existem 3 torres de oração, eles oram sem parar. Brasil, nós temos hoje casas de oração que não param. Elas estão 24 horas por dia clamando sem parar. Sabe qual é o motivo do grande clamor? Sabe qual é o motivo da oração? Sabe por que essas pessoas estão entendendo nesse tempo? Que Deus quer restaurar o espírito do tabernáculo de Davi nos últimos dias. Por que, pastor Wesley? Porque nós queremos que Yeshua toque a igreja outra vez. Nós
queremos que o avivamento venha sobre o Brasil, sobre as nações outra vez. Sabe o que vai acontecer quando o avivamento vier? Sabe o que vai acontecer quando ele tocar a noiva violentamente outra vez? As nações vão ser invadidas pelo poder do Evangelho como nunca antes. Nós vamos ver a glória varrer as nossas cidades como nunca antes. Nós vamos ver o rio de Deus inundar e dar vertigem, Bahia, as nossas cidades como nunca antes. Sabe o que vai acontecer? O Evangelho vai ser anunciado. Sabe o que a palavra diz? Quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, aí virá o fim. Essa é a geração dos últimos dias. Essa é a geração dos últimos dias. Essa é a geração da última colheita. Essa é a geração do grande romper. O povo precisa se levantar em intercessão, em adoração, em devoção, para que o nome do rei já noiva outra vez, para que Yeshua pise a terra de novo. Se o nosso coração não queimar pela volta de Jesus, tem alguma coisa errada em nós. Se o nosso coração não desejar o seu retorno, alguma coisa está errada na nossa estrutura. Se Maranata for só música, poesia, está errado. Maranata precisa ser o nosso anseio, história. Não somos daqui. Ei, mas tem uma maneira de apressar a vinda. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas tem uma maneira de apressá-lo, de falar: volta logo, volta logo, volta logo, Senhor, vem, 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 vem. Eu estou só te esperando, como cantamos. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Existe uma maneira. Quando entendemos o lugar da devoção, e agora como uma geração de Davis, nós levantamos um lugar onde a adoração acontece na terra como no céu, onde as taças estão cheias. Apocalipse tem dois elementos: harpa e taça. Diga comigo: harpa e taça. Harpa é música, é adoração. Taça, em Apocalipse a palavra já diz, é a intercessão dos santos. Nós estamos enchendo as taças com adoração, louvor e intercessão aqui na terra. Até que Ele venha. O Senhor conta com uma geração que não vai parar até que Ele venha. O Senhor conta com uma geração de indesistíveis até que Ele venha. O Senhor conta com uma geração que vai perseverar em amar e fazer sua vontade até que Ele venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa manhã: você está disposto? Deus tem saudades da tenda de Davi. Você está disposto? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a morrer para você mesmo? Você está disposto a negar-se a si mesmo? Você está disposto a abandonar distrações, a cultura desse tempo, desse século, e abraçar a cultura do céu? Você está disposto a perseverar no lugar da oração? Você está disposto a perseverar no lugar da devoção? Ouça nessa manhã: Ele vem, Ele vem, Ele vem. Você sabe quem Ele é? Eu te pergunto: você o conhece? Você sabe quem Ele é? Eu vou te contar. Ele é aquele que andou com Adão no jardim. Ele é aquele, sabe, que viu Noé no meio dos corruptos e disse: esse é justo. Ele é aquele que chamou Abraão de amigo. Ele é aquele que chamou Davi de homem segundo o meu coração. Ele é aquele que Zacarias 14 diz que um dia voltará e rachará o monte das oliveiras para governar. Ele é aquele que matará o anticristo, sim, e estabelecerá um governo de paz pelos séculos dos séculos. E o seu nome é justo, fiel. Seus olhos são como fogo, e a sua voz são como muitas águas. Nós podemos atrair a glória de Deus. Nós podemos atrair a
que Deus ele é onipresente. Não é verdade? Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Mas mesmo Deus sendo onipresente, se a gente for observar a palavra, nós vamos perceber que o Senhor ele escolhe lugares específicos, muitas vezes, para repousar a sua glória. Na inauguração do tabernáculo de Moisés, a glória, sobre o tabernáculo. Inauguração do templo de Salomão, a Shekinah de Deus estava sobre o templo. Eles nem conseguiam trabalhar. Tabernáculo de Davi, a glória. Deus escolheu tanto habitar no tabernáculo de Davi, que ele tem saudades e fala: rapaz, eu gostei do que essa galera fez aqui, eu vou restaurar esse negócio. Eu quero esse negócio de novo, eu gostei. Eles fizeram na terra algo semelhante, eu me senti em casa. Ei, é aqui que eu me sinto muito bem. Nós podemos nos tornar homens e mulheres que atraem a presença tangente, tangível, física da glória de Deus sobre nós. Você já imaginou a glória de Deus habitando sobre Tapetinga hoje? Você já imaginou o que aconteceria nessa cidade com o próprio Deus repousando plenamente sobre a cidade? A glória de Deus repousando sobre Macabani, a glória de Deus repousando sobre Itambé, a glória tangível do Senhor repousando sobre nossas cidades. É possível! Mas aí agora você precisa se posicionar como Davi. Ei, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar batendo a porta, eu vou continuar enchendo as taças, eu vou perseverar no lugar da adoração, eu vou me tornar alguém que busca o que agrada a Deus. Você tem uma marca na vida de Davi, era um homem que escolheu fazer o que Deus gosta. Deus se agradou do que Davi fez e falou: eu vou habitar e vou restaurar. Meus amigos, para fechar, Deus não tem saudades de estruturas, até porque as nossas estruturas, como falamos ontem, não comportam a glória. Deus não tem saudades de métodos humanos. O Senhor sente falta. O Senhor quer restaurar um caráter. Volte a queimar como antes. Volte a se apaixonar como antes. Volte a buscar como antes. Sabe quando você perdia as horas em adoração? Quando tudo que você queria era Cristo. Volte a queimar de amor por Jesus. E eu encerro dizendo que o Senhor escreveu a Éfeso em uma de suas cartas: ei, Éfeso, sei das suas obras. Sei das suas obras, mas você perdeu o seu primeiro amor. Volte ao começo, retorne à simplicidade, volte ao princípio, senão eu voltarei e vou remover o seu candelabro. Volte ao começo, ei, volte à simplicidade, volte ao lugar onde você não se distraía muitas vezes com as coisas até mesmo dentro da igreja. Volte ao lugar de devoção, onde tudo que você quer é Cristo. Vou repetir algo que falamos ontem. Às vezes a gente se perde até mesmo com as coisas lícitas, sabia? Às vezes a gente se perde até mesmo no ministério, fazendo coisa para Deus. Eu danço, eu prego, eu canto, eu evangelizo, eu sigo, eu faço isso e aquilo. Só que eu faço um monte de coisa para Deus, mas não tenho tempo de estar com Ele. Eu faço para Deus, mas corro o risco de não estar com Ele. Ou vocês acham que não é assim? Por qual motivo Jesus então não escreve, né? Não diz: naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz, eu toquei lá no congresso do UFC, eu dancei, eu expulsei um demônio, eu ganhei umas 20 pessoas para o Senhor. Você não lembra de mim, não? Eu estava lá. E muitos ouvirão: quem é você? Eu não te conheço, eu não me lembro de você, eu não me lembro de você. Nunca será sobre o quanto fazemos. A fé sem obras ela é morta. E tudo que prestamos, tudo que fazemos como serviço é importante, amém? Precisamos fazer. Mas não é sobre obras, não é sobre o que fazemos,
mas é sobre o quanto somos conhecidos por Ele e sobre o quanto Ele nos reconhece. Eu sou a porta das ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Ei, o céu ainda olha para a terra, procurando aqueles que vão se posicionar, procurando aqueles que vão se levantar. Jesus, antes de nos ensinar como orar, Ele nos ensina onde? Entra no quarto, fecha a porta. Seu Pai já está em secreto, te recompensa plenamente. Depois que Jesus nos ensina onde orar, Ele vai nos ensinar como orar, né? Pai nosso que estás, santo é o teu, venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu, deixa o céu descer na